Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos estudar sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho nada mais é que a cessação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho. Tá? E aí aqui eu destaquei para vocês as três principais características, sendo que a primeira é quando o empregado o empregado ele não fica à disposição e também não presta serviço para o seu empregador. A segunda é que o empregador não paga salários. E a terceira é que o período em que o funcionário estiver com o contrato suspenso não computa, né? Ou seja, não conta como tempo de serviço. Ou seja, ele não serve para base de cálculo para pagamento de férias, de 13º salário e reflexo no aviso prévio por conta das aquisições a cada ano, né, de 3 dias, como a gente vai ver no momento oportuno. Ainda falando sobre suspensão do contrato de trabalho, aqui eu trago para vocês de que embora haja suspensão dos efeitos parciais das obrigações previstas no contrato de trabalho, existem hipóteses de que não são suspensas, ou seja, existem obrigações ou cuidados que o funcionário ainda deve ter para que ele deve cumprir ainda determinadas normas. A gente vai identificar aqui, por exemplo, de que ele não pode violar segredo da empresa, mesmo com o contrato suspenso, ele não pode revelar segredos da empresa. Ele também não pode praticar concorrência desleal, como a gente vai ver posteriormente de que forma e em que hipótese isso pode se configurar. A terceira é o dever de respeitar o empregador, né? Desculpa, na verdade a terceira e a quarta são as mesmas hipóteses, né? Só que em questões distintas. Do funcionário respeitar o empregador, isso seja pela integridade física ou moral, assim como o empregador respeitar o funcionário pela integridade física e moral. Se qualquer uma dessas hipóteses acontecer, né, no período de suspensão de contrato de trabalho, ou o funcionário pode ser desligado por justa causa e o empregador também pode ser, né, através da rescisão direta, ser desligado. Né? O funcionário pode ter seu desligamento através da rescisão direta, uma vez que configurada a falta grave do empregador. Se o funcionário violar qualquer dessas obrigações contratuais, como eu falei anteriormente, poderá ser desligado por justa causa. Isso é algo já pacificado. A suspensão do contrato de trabalho ela pode ocorrer por diversos motivos. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre circunstâncias alheias da vontade do empregado. Qual é? O afastamento previdenciário por motivo de doença, ou seja, quando o funcionário é afastado do contrato de trabalho, né, o que acontece é o seguinte, né, eu vou trazendo aqui para vocês no item 1 e 3 a hipótese do afastamento previdenciário. O que é isso? É pelo fato de que assim, até 15 dias de afastamento a empresa tem obrigação, né, o funcionário não se manter à disposição, né, mas também ele não deixa de receber. Quem tem obrigação financeira com ele é o empregador. Tá? E aí, a partir do 16º dia, o contrato de trabalho dele é suspenso. Deixa de ser obrigação do empregador e passa a ser obrigação da Previdência Social. Esse período em que ele fica à disposição da Previdência Social, pela questão do afastamento, o contrato dele é suspenso. Tá bom? Mas entenda que é a partir do 16º dia, como vocês podem identificar. Tá? A aposentadoria provisória, né, que é aquela aposentadoria por invalidez, e aí a gente sabe que pela legislação a cada 2 anos essa aposentadoria ela precisa ser revisada, né, até ou o funcionário se tornar apto novamente a voltar ao mercado de trabalho, ou ele ser aposentado em definitivo, tá? Mas essa aposentadoria ela precisa ser revisada, e durante esse período em que o funcionário estiver aposentado por incapacidade laborativa, o contrato dele também fica suspenso, tá? Por motivo de força maior, nos casos de força maior, a gente precisa entender que não se trata de vontade das partes, se trata por uma questão de força natural, tá? Pode ser em virtude de uma pandemia, né, como nós temos, como efeitos de enchente, efeitos de temporais, de tornado e assim sucessivamente, tá? Mas que são motivos derivados da natureza, tá? E eu coloquei aqui também o quinto item, que é para cumprimento de cargo público obrigatório, no caso de eventual guerra, se nós formos convocados, né, a gente precisa se realistar. E aí,
né, quando você se reapresentar, né, afinal nós somos reservistas, e aí se você reapresentar, você está em exercício, né, obrigatório, tá, de um cargo público, e aí por conta disso você retorna, o seu contrato de trabalho também fica suspenso, tá bom? Mas entenda que é para encargo público obrigatório. Outro motivo de suspensão de contrato de trabalho, eu vou ter aqui a participação pacífica em greve, tá? O momento, a legislação já prevê que o momento que o funcionário estiver participando de greve, o seu contrato de trabalho fica suspenso, aquele período não conta como hora de trabalho, né? Ele não fica à disposição do seu trabalhador, do seu empregador, desculpa. Encargo público encargo político não obrigatório, tá? Eleição para cargo de direção sindical, eleição para cargo de diretor de sociedade anônima, licença não remunerada concedida a pedido do empregador, do trabalhador, desculpa, afastamento para qualificação profissional, suspensão disciplinar e a suspensão do trabalhador estável ou garantia especial de emprego para instauração de inquérito de apuração de falta grave. Esse último aqui é até importante, porque assim, geralmente, desculpa, a justa causa, ela tem uma característica de ser imediata. A partir do momento em que identificada a falta grave do funcionário, a empresa deve agir e ela deve tomar uma medida. Entretanto, tem certas medidas, certas situações que acontecem, que é necessário a empresa fazer uma apuração, fazer uma análise, etc. E tal. E aí, para isso, durante o período em que isso acontece, o funcionário ele tem que ser retirado do local de trabalho, né? Ele é suspenso do local de trabalho para que a empresa faça essa apuração. Esse período que o funcionário sai do local de trabalho para essa apuração é a hipótese 8 aqui, tá? A hipótese 8 e nisso, né, vem trazendo essa questão de que o funcionário realmente ele não esse período que ele fica afastado, né, para essa apuração é uma suspensão do contrato de trabalho, tá bom? E esse detalhe também disso aqui, dessa suspensão do contrato de trabalho, é que esse período não pode ser superior a 30 dias. Mais do que em 30 dias é considerado abusivo e aí pode ser solicitado, ser aplicado a justa causa ao empregador mediante rescisão indireta, viu? Agora nós vamos falar sobre a interrupção do contrato de trabalho, que trata, né, que a interrupção de contrato de trabalho nada mais é que uma cessação temporária, né, da prestação dos efeitos pelo empregado, mantendo-se, entretanto, as obrigações patronais, ou seja, a empresa, né, o empregador, mantém as obrigações dele com o trabalhador. As principais consequências aqui, ó. O primeiro, o empregado não presta serviços e não se mantém à disposição do empregador, como também na suspensão. Mas o empregador paga os salários normalmente, viu? A segunda, a terceira hipótese, desculpa, é que o período de interrupção de contrato é computado como tempo de serviço, tá? E aí nós vamos ver agora as hipóteses. Motivos de interrupção de contrato de trabalho. O primeiro deles que eu coloquei foi o afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente de trabalho até 15 dias. A legislação diz que se o funcionário for afastado até 15 dias, a empresa, né, ela tem obrigação financeira com ele. A partir do 16º dia, o contrato de trabalho dele fica suspenso. E aí ele se enquadra, né, no outro motivo que a gente já falou anteriormente. Nesse caso aqui, durante os 15 dias de afastamento, até 15 dias, é responsabilidade da empresa pagar e honrar aqueles compromissos. O segundo é os descansos trabalhistas remunerados, né, como descanso de intra-jornada, descansos semanais remunerados, férias e feriados, tá, descansados. A licença maternidade é a obrigação da empresa, pagamento. O afastamento de 2 semanas por motivo de aborto, licença remunerada concedida pelo empregador e a interrupção do serviço da empresa. Esse último ponto aqui, né, da interrupção do serviço da empresa, isso aqui acontece naquelas situações em que o funcionário, né, ele está trabalhando e a empresa, por um motivo, por uma culpa exclusiva dela, né, ela não está honrando com algum quesito, alguma obrigação, né, de segurança e saúde do funcionário. Como, por exemplo, um funcionário está trabalhando e aí a empresa não dá o EPI necessário que ele precisa para exercer as atividades dele. E aí, nessa questão do EPI, numa eventual fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa vai ser fechada até que
sejam entregues o EPI necessário para os funcionários. Enquanto ela não entregar esses EPIs, ou fazer manutenções, ou, né, colocar equipamentos adequados, ou enfim, implantar ferramentas necessárias para diminuir os riscos ao funcionário, a empresa fica fechada, tá? E só volta a funcionar após cumprida, né, essas determinações. No período em que a empresa ficar fechada, né, e os funcionários não exercerem a sua atividade laborativa por conta desses quesitos, isso não é responsabilidade do empregado, portanto o contrato fica interrompido. Ou seja, a empresa continua pagando para o funcionário ficar em casa, né? Ele recebe por todo esse período, tá, as obrigações financeiras. A empresa não pode deixar de honrar com esse compromisso, tá bom? Outros motivos de interrupção de contrato de trabalho, eu botei aqui, ó. Em hipótese de afastamento remunerado previsto no artigo 473, que é taxativo, 2 dias consecutivos pelo falecimento, tá? De irmão ou pessoa que vivia sob sua dependência, 3 dias consecutivos por motivo de casamento, 5 dias de licença de paternidade, 1 dia a cada 12 vezes por doação voluntária de sangue. No período de apresentação de serviço militar, ah, nos dias que estiver realizando provas de vestibular e pelo tempo que for necessário comparecimento em juízo. Esse, quando diz aqui a comparecimento em juízo, ele fala sobre as questões da justiça do trabalho, se você precisa ir como testemunha, se você precisa ir como, se você é convocado para ir como acompanhar uma perícia, ou para fazer uma perícia. Então, todo esse período, né, se você tiver uma audiência, todo esse período você recebe documentação comprobatória, você apresenta para a empresa e a empresa, né, vai lhe pagar como se você estivesse trabalhando, tá bom? E aqui é um ponto bem importante para a gente finalizar, em dizer que assim, todos esses quesitos que eu coloquei são questões mínimas previstas na legislação. É claro que eles são passíveis de alteração, uma vez que a partir do momento que o funcionário é sujeito a uma convenção coletiva de trabalho, significa que pode ser atribuída para ele, a atividade dele, ao trabalho dele, condições mais benéficas de trabalho. Então, se a convenção coletiva que abrange a necessidade daquela classe de trabalhadores trouxer normas inovadoras que podem, ou por exemplo, já vi convenções coletivas de trabalho que informam que licença a paternidade não são 5 dias, é 1 mês. Então, isso tudo tem uma questão que atribui ao trabalhador, né, a estabilidade por voltar do auxílio-doença, né, que no geral, em via de regra, não tem, mas que a gente vai ver no momento oportuno, mas que existem convenções coletivas que atribuem para ele uma estabilidade de 3 meses, mais ou menos. Então, são condições mais benéficas. E aqui eu trago justamente essa informação, né, de que algumas convenções coletivas de trabalho autorizam a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho por mais dias. Portanto, fique atento à realidade para que não ocorram prejuízos, tá? Então, é sempre importante você ter conhecimento e saber de como funciona a sua convenção coletiva de trabalho. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço vocês, né, por terem assistido a aula. Aqui é o meu contato e se precisar ou tiver alguma dúvida, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.